Oi, amados, novamente. Hoje, dia 29 de junho de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Arilton, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos lá. Opa. Assim tá bom. Perfeito, amados. Acho que assim tá bom, né? Assim tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Porque Cristo não libertou você para viver essa vida que você talvez viva. E sabe por que todo sábado, quando a gente vai pregar na igreja, a gente encontra um monte de cristão cabisbaixo, querendo abandonar a igreja, que não estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário, não dá dízimo. Sabe por quê? É porque nunca entendeu como é que salvação funciona. Não existe texto mais radical na Bíblia do que esses dois versos do apóstolo Paulo. Porque Então você veja bem, que ele falou que tem pessoa na igreja que não faz essas coisas que ele falou, né? Isso aí tudo é práticas da religiosidade, amados. Veja de novo, porque eu tive que botar aqui, que eu esqueci de botar para carregar. Olha. Que não estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário. A gente encontra um monte de cristão cabisbaixo, querendo abandonar a igreja. Querendo abandonar a igreja, ou seja, não querendo ser a igreja, sair do templo físico para ser o templo do Espírito, mas querendo abandonar a igreja. Então vocês vejam, físico. Estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário. Que não estuda a Bíblia. Não é que não estuda, que não examina a escritura contida na Bíblia, mas é que não estuda a Bíblia, que não faz a lição. Qual a lição? A lição que eles dão aqui na Adventista. Físico. Não dá dízimo. Sabe por quê? É porque nunca entendeu como é que salvação funciona. Então vocês vejam bem, ele diz que as três perguntas que ele fez, né, para cumprir a lei, guardar a lei de Deus, nos leva à salvação. Aí o povo diz que não. Aí o povo disse que sim. Aí ele diz que não. Tá certo? E sendo que o apóstolo disse que Yahushua anulou no seu corpo, né, como a gente leu, as leis dos mandamentos que consistia em ordenanças. Beleza? A segunda pergunta que ele fez foi: dar dízimos e ofertas na igreja nos leva para a salvação? As pessoas disseram sim. Ele disse que não. Ok. Tá? Não leva à salvação. Beleza. Terceira, fazer a obra missionária, dar estudo bíblico, leva à salvação, sim ou não? Aí ele disse que não. Mas agora aqui ele está falando de dar dízimo. Vocês vejam bem como é que ele está contrariando o que ele mesmo disse, amados. Veja bem. Olha o que ele disse aqui. Ou seja, ele disse que não. As três respostas, que as pessoas falaram que sim. Nas duas respostas, na terceira ele nem deixou. Porque ele pegou e falou, a primeira não, a segunda não, a terceira não. Mas aqui, ele está dizendo que o povo tem que dar, ou seja, que isso não vai para a salvação, mas que a pessoa tem que cumprir isso. Vocês estão entendendo? Que as pessoas têm que cumprir, veja bem. Não existe texto mais radical na Bíblia do que esses dois versos do apóstolo Paulo. Peraí, vamos ver aqui, ó. Para viver essa vida que você talvez viva. E sabe por que todo sábado, quando a gente vai pregar na igreja, a gente encontra um monte de cristão cabisbaixo, querendo... Todo sábado. Por quê? Porque eles guardam o sábado. Então, lei. Vocês vejam? Físico. Abandonar a igreja, que não estuda a Bíblia, não lê lição, não faz trabalho missionário, não dá dízimo. Sabe por quê? É porque nunca entendeu como é que salvação funciona. Então, mas se você diz que dá dízimo na igreja, não leva a salvação, e não leva mesmo. Se você diz que guardar a lei não leva a salvação, e não leva mesmo, e você agora está dizendo que a pessoa que
que quer sair da igreja, que não lê a Bíblia, que não estuda, não faz os estudos, né? Não estuda lá os seus estudos, que não dá dízimo, que não entendeu o caminho da salvação. Se não dá dízimo, não é salvação, e realmente não leva a salvação, porque dízimo nunca foi dinheiro, né? E cumprir a lei, guardar a lei, não leva a salvação, porque essa lei que está falando é obras religiosas, e realmente Yahushua ele anulou essas leis dos mandamentos que expressam em ordenança, ou seja, ele anulou a religiosidade, os atos religiosos no madeiro, através de seu corpo, que foi morto por nós, dilacerado por nós. Então, aí agora você está dizendo que não. Mas aí agora você está dizendo que não entendeu o caminho da salvação? Ué, mas se a pessoa aí tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, não a Escritura, mas tem que ler a Bíblia, tem que estudar. E tem que guardar o sábado. Então, meu querido, você está, assim, totalmente equivocado. Porque você está falando que não, está afirmando que não, que a salvação não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que cumprir esses atos aí. A Escritura é bem clara. É sim, sim, não, não. Que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, ou é ou não é? Você disse que não. Você disse que guardar as leis não leva à salvação. Beleza. Mas agora você está dizendo que a pessoa tem que ir no sábado, porque a pessoa vai aí no sábado, isso é lei. Você disse que dar dízimos e ofertas não leva à salvação. Beleza. Mas aí a pessoa tem que dar o dízimo. Porque senão a pessoa não vai entender o caminho da salvação. Como é que é isso? Você diz que fazer obra missionária e dar estudo bíblico não leva à salvação. Mas aí a pessoa tem que ler a Bíblia. Não é ler a Escritura contida na Bíblia para ter um entendimento amplo. Mas a pessoa tem que ler a Bíblia e tem que estudar. E tem que estudar os estudos de vocês, que vocês dão. Afinal, a salvação vem por obras ou não, meu querido? Porque você diz que não, mas ao mesmo tempo você está falando de cumprir obras. Afinal, é ou não é? O que você quer dizer? Qual é o caminho da salvação que você está oferecendo aí para esses amados irmãos que estão presos nessa gaiola aí da adventista? Porque a Escritura fala uma coisa, você está falando outra, totalmente contrária da Escritura. Então, como é que é? É ou não é? Vamos ver. Não existe texto mais radical na Bíblia do que esses 2 versos do apóstolo Paulo. Não, meu querido, do que nas cartas todas de Paulo. Porque a carta de Efésios, se a pessoa ler, ela vai ver que esses 2 versos isolados aí que você botou na Escritura está dando um contexto total de que Yahushua ele anulou essas práticas aí que vocês praticam nessas igrejas, até porque ele não entrou em templo feito por homens e nem tampouco o Pai habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito na Escritura. Então, Yahushua anulou a religião, ele anulou atos religiosos no madeiro. É isso que está dizendo. Mas você está falando só de 2 versículos, porque na carta de Efésios 2, amados, segundo esse rapaz aqui, o Arilton, que ele não é pastor, que é o único pastor Yahushua, só existem esses 2 versículos. Versículo Efésios 2, 8 e 9. O resto não existe. Entende? Só existem 2 versículos para ele dar a base no que ele quer para as pessoas continuarem no engano da religião, presos nesse engano. Vamos continuar. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Rapaz, mas peraí. Como é que é a fé? Eu desenvolvo fé? E isso é um exercício mental que eu faço? Não. A fé é um dom de Deus. Sim, a fé é um dom de Yahweh. Mas é mediante a fé em quem? Mediante a fé em Yahushua, no entendimento. E não a fé de praticar atos religiosos e dar dízimos e ofertas. Mas ele vai levar uma mensagem, amados, tipo, que você dá dízimos e ofertas, né? Você pratica, você lê a Bíblia e estudo bíblico, né? E o estudo que eles querem passar na Adventista, vocês guardam o sábado, não é assim, tipo, isso tudo que vocês fazem não é assim para salvação, mas vocês têm que cumprir isso.
tá? Mas a salvação é pela fé. Mas vocês têm que cumprir isso, afinal. É ou não é? Porque a salvação é pela fé. Então, se a salvação é pela fé e é pela fé em Yahushua, então a gente não cumpre mais esses atos da lei porque ele anulou. Mas aqui ele vai levar a mensagem de que a pessoa tem que cumprir os preceitos que eles falam na doutrina da Adventista, mas isso não é para a salvação, tá? Isso aí são coisas que você tem que cumprir por amor à obra de Deus, tipo assim. Você tem que cumprir porque você ama a Deus, então você tem que cumprir as obras. Você tem que dar dízimos na casa de Deus aqui na Adventista, dízimo de oferta, e sendo que na Escritura, dízimo nunca foi dinheiro, como a gente leu no vídeo anterior, e oferta era para o templo do Espírito, que são pessoas, e não para o templo físico. Mas você tem que fazer a obra de Deus aqui, por quê? Porque você ama a Deus, então se você ama a Deus, você tem que cumprir a doutrina da igreja adventista aqui. Então vocês vejam bem, mas isso não te leva à salvação, o que leva à salvação é mediante a fé, tá certo? Mas vocês têm que cumprir isso, independente da salvação ou não, vocês têm que cumprir o ato da lei, e sendo que esse ato, o próprio Yahushua anulou no seu corpo, tá? No madeiro. Então vocês vejam bem, totalmente contrário do que está na Escritura. Vamos continuar. E quem é que recebeu fé? Quem? Todos? Todos que creram em Yahushua, que creram que ele é o caminho, que é mediante a ele, a fé nele, em Yahushua, que creram que ele anulou as leis dos mandamentos, que expressa por ordenanças no madeiro, e saiu do físico, saiu do sistema religioso, saiu do templo físico e passou a ser o templo, e saiu da porta larga, que é a religião, e passou para a porta estreita, que é no entendimento, que é Yahushua. Aí sim, esses serão salvos pela fé. Porque aqui, amados, eles não exercem a fé. Por quê? Porque essa fé aqui é a fé na religião. Religião não salva ninguém. A fé é mediante a Yahushua, não mediante a religião. Porque a fé é um músculo. Ela se fortalece pelo exercício. O ateu, ele tem fé, só que ele usa a fé para descrer do Deus que deu a fé para ele. Tem gente que acredita em Deus, mas não quer saber nada com igreja nem com Bíblia. Ele tem fé, mas ele não exercita a fé. Então, veja bem, ele tem fé, tem que exercitar a fé indo numa igreja onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7:48, em Atos 17:24, e tem que ler a Bíblia, não ler a Escritura, mas você tem que ler a Bíblia. Então, para isso você tem que exercitar a fé, sendo que na Escritura, amado, no entendimento, a fé é no entendimento, é no Espírito. Você simplesmente sai do físico, sai do templo físico e passa a ser o templo. Aí sim você exercita a sua fé. Quando você é o templo, não vai mais ao templo, você crê na obra redentora de Yahushua no madeiro. Tá certo? É diferente. Vocês vejam bem que ele está levando a mensagem ao contrário do que está na Escritura. Eu acabei de receber um telefonema saindo do hotel, lá do Espírito Santo. Um pastor me colocou em viva voz com uma família. Pastor Paulo Prazeres, vocês conhecem, amigos de vocês da classe. Ligou para mim e disse: pastor, fala com essa família aqui. Eles estão aqui na igreja comigo agora. Tomaram a decisão por causa do seu programa, na Novo Tempo. Mas ele acabou de perder o emprego na prefeitura porque ele veio para a igreja no sábado. Eu disse assim para eles: meus queridos irmãos, a nossa jornada está quase terminando. Não se preocupe. O Deus que pede para você guardar o sábado é o mesmo Deus que nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Qual foi esse Deus que pediu para guardar o sábado, amado? É lógico que Yahweh, ele deu os mandamentos do sábado, mas esse sábado é no entendimento. O que é esse sábado? Vejam, Yahweh, ele está no descanso. Quem atua é Yahushua. O que Yahushua disse que nós temos que pedir ao Pai em nome dele. Então o Pai nos ouve. Ele fala conosco, mas ao mesmo tempo ele está no descanso. Certo? Mas o Pai fala conosco.
Só que a Escritura diz que um dia para Iarro é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o Iarro, no entendimento, no espírito, porque ele é espírito, então o tempo dele é no entendimento, no espírito, não é físico. Aqui é físico, tá? Hoje é sábado, tá certo? Dia 29 de junho, mas é um sábado físico. Mas o Iarro, ele está no sábado, no entendimento, ou seja, o sábado que ele está no entendimento é desde quando ele criou o mundo, tá? E ele fez a terra, e ele com Yahushua fizeram Adão, e aí ele foi para o descanso. E Yahushua que atuou, e Yahushua que falava com Adão e Eva, e Yahushua que falava com os profetas, tá? Que mandava antes para falar, era Yahushua, não era Iarro, certo? Então vocês vejam bem o que acontece. Iarro está no sábado, no entendimento, tá? Ainda é o sábado. Esse sábado que ele está guardando aqui é um sábado físico. Só que nós guardamos o sábado. Qual é o sábado que nós guardamos no entendimento do Espírito? É o sábado no descanso. Porque Yahushua disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Então, quando a gente está em Yahushua, a gente anda no Espírito, nós estamos no sábado. Porque Iarro, ele está no sábado, ele está no descanso, ele está no sábado. Então, o nosso entendimento está no sábado. Mas não é esse sábado como hoje, 29 de junho, sábado, 2019. Mas é um sábado no entendimento, ou seja, nós estamos no descanso em Yahushua. Então, isso é um sábado. Foi isso que Yahushua falou, que guarde o sábado, o dia do Senhor. Por quê? Porque o sábado é o dia de descanso, mas é o sábado no entendimento do Espírito. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo da semana, no físico, no Espírito não existe isso. No Espírito é o sábado do descanso, porque nós estamos em Yahushua. E nós estamos no descanso, que é Yahushua. Tá certo? Então nós estamos no entendimento no sábado, no Espírito, no entendimento, porque nós andamos em Yahushua. Então nós andamos em Espírito, no Espírito do Pai. E o Pai, que é Espírito, está no sábado. Está no descanso, que é no sábado, no entendimento. Então nós, no entendimento, no Espírito, nós estamos andando no descanso, ou seja, no sábado do entendimento. Mas aqui para eles é guardar o sábado físico. Lei físico. E que não é lei no Espírito. Até porque no Espírito não é lei. No Espírito é mandamento baseado no amor. E o sábado no Espírito é no entendimento. Agora, o sábado na lei, na religião, é o sábado físico, como o dia de hoje, que tem que guardar. Eles não podem trabalhar, não podem fazer nada nesse dia. O rapaz perdeu o emprego porque ele guardou o sábado. Sábado físico. Vocês vejam bem como é que são as coisas. A escravidão, a cegueira da religião, a alienação. Como é que a alienação é tão grande aí que o rapaz deixou de trabalhar no sábado, perdeu o emprego, porque deixou de trabalhar porque Deus mandou? Não. Porque hoje, o sábado, nós vivemos o sábado, que é no entendimento, no descanso. Porque o sábado é descanso, mas é no entendimento, no espírito. E não é físico. Então é diferente, amados. Vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Isto é fé. Não, amado, a fé é a gente estar no sábado, no entendimento, porque nós estamos no descanso de Yahushua, porque ele é o nosso descanso, e esse é o sábado. A gente está andando no espírito, no entendimento, no descanso, então nós estamos no sábado no espírito, porque o Pai, ele está no descanso, tá certo? Ele está no sábado, que é no entendimento, que é no descanso, descansando, e nós também estamos no descanso, andando no espírito, é no entendimento. Mas aqui, você diz que é fé? Fazendo coisas físicas, guardando sábado físico? Que fé é essa? Fé aonde? Fé na religião, em atos religiosos, em atos físicos.
e não a fé no verdadeiro pastor. No verdadeiro não, no único pastor, porque Yahushua, gente, eu não falo nem mais que Yahushua, é o verdadeiro pastor. Porque ele não é o verdadeiro pastor. Ele é o único pastor. Ele é o único pastor. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Então vocês vejam bem, a fé é em andar em Yahushua, é em andar no Espírito, e não a fé de cumprir atos religiosos. Vamos continuar. Está permitindo que ele seja aprovado. Para quê? Para desenvolver fé. Mas a fé não é alcançada por exercício mental. É um dom de Deus. Sim, amado, mas é um dom de Yahweh para a gente exercer a fé em liberdade, andando no Espírito, e não praticando obras da lei, obras da religião. Paulo diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Perfeito, amado, não de obras. Mas qual a obra que o apóstolo Shaul está falando aí? É a obra da religião, atos religiosos. Tanto que no versículo abaixo, né, em Efésios 2:10, que você só leu Efésios 8:9, ele está falando bem claro, né, da obra do amor ao próximo. Veja, não de obra, ou seja, de obra da lei. Vamos voltar aqui de novo, amado. Eu faço questão de voltar aqui de novo. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Vamos voltar aqui de novo. Efésios 2. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Qual obra? Obra da religião, atos religiosos. Porque somos feitura sua, criada em Yahushua, para as boas obras. Quais são as boas obras aqui? Obras do amor ao próximo, aos quais Yahweh preparou para que andássemos nela. Qual obra? A obra do amor ao próximo, mediante ao Espírito, porque é o Espírito que pratica essa obra em nós. Tá certo? Mas aqui ele não vai falar. Ele vai falar, não vem das obras, mas quais obras que ele vai falar? Porque aqui o apóstolo está falando, não vem das obras, mas das obras de atos religiosos, que não salva ninguém. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Essa verdade é tão radical que, para que os discípulos entendessem bem, Cristo contou uma história e viveu outra. Qual foi a história que Jesus contou sobre essa verdade? Você conhece a história. É a história do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas capítulo 18. Eu queria ler essa pequena parábola com vocês. Jesus disse assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Espera aí. Por que é que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano? Por que Jesus contou? Porque alguns confiavam em si mesmos, se achavam justos, e quando eles subiam no pedestal da justiça e da sua santidade, o que eles faziam com os outros? Menosprezavam. Você quer ver o principal indicativo de alguém que não tem Cristo no coração? De alguém que não está salvo? É tratar as pessoas com forma deselegante. É ser sem educação com as pessoas. É ignorar as pessoas. Esse é o primeiro indicativo que essa pessoa não tem Cristo no coração. Não, meu querido. É não ajudar ao próximo. Quando a pessoa dá dízimo no templo físico e oferta no templo físico, onde o Altíssimo não habita, e não ajuda ao próximo, não ama o próximo como a si mesmo, essa pessoa não está salva. Por quê? Porque Yahweh é amor. E se nós dizemos que amamos a Yahweh e não amamos ao nosso irmão, o amor do Pai não está em nós, e nós somos mentirosos, o amor do Pai não está em nós. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Yahushua. E isto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas isto é praticar o amor, ajudar ao próximo. Mas aí você só está falando uma pessoa menosprezar, uma pessoa rejeitar, mas ele não vai falar aqui para ajudar o próximo. Por quê? Porque tem que ajudar aqui, no tempo físico. Certo? Vejam bem. Vamos ver. É ignorar as pessoas. Esse é o primeiro indicativo que essa pessoa não tem Cristo no coração.
Adianta pôr terninha, gravata, bonitinho, mas quando está aí na igreja ou lá fora, trata as pessoas igual cachorro? Adianta? Assim. Ah, mas você só está falando do tratamento, mas você não está falando de ajudar ao próximo. Por quê? Porque de dar ao faminto, de repartir com o faminto. Você não está falando de vestir o nu. Você não está falando de visitar o doente. Mas você está falando só de maltratar as pessoas, de tratar as pessoas como cachorro. Mas você não vai falar de ajudar ao próximo, né? Por quê? Porque tem que ajudar aqui, ó, tem que dar aqui os dízimos e a oferta aqui. E sendo que na escritura, dízimo nunca foi dinheiro e era para ajudar o próximo, porque era para... O dízimo era para quê? Era para os levitas, tá certo? Que não tinha herança, não tinha terra. Então, eles não trabalhavam arando a terra, né? Cuidando de animais. Ele não trabalhava assim, ele trabalhava nas coisas do templo e tal. Então, era para os levitas e para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Dízimo era para isso, tá? E ofertas era para ajudar. A oferta no Antigo Testamento era para pedir perdão pelos seus pecados, né? Era sacrificar um animal e pedir perdão pelos pecados. Mas na Nova Aliança, a oferta era para ajudar os separados, ou seja, ajudar o templo do Espírito, ajudar as pessoas, os necessitados. Mas aqui ele não vai falar isso, ele só vai falar de tratar mal, tratar como cachorro, mas ele não vai levar a mensagem a falar que é para ajudar, para dar ao pobre o que o pobre não tem, para também contribuir e dar para o pobre. Por quê? Porque aqui tem que dar o dízimo e a oferta aqui. Mas isso não é para salvação não, tá? Porque a salvação é mediante a fé. Isso aí é simplesmente para ajudar a obra de Deus, porque a pessoa ama a Deus, então a pessoa amando a Deus, a pessoa tem que dar dízimo e oferta aqui. Entendem a diferença? Então ele vai falar somente no tratamento com as pessoas, mas não vai falar no amor ao próximo, nem ajudar ao próximo. No amor e ajudar ao próximo. Ele vai falar no amor ao próximo de tratar bem as pessoas, mas não de ajudar as pessoas. Sim, eram os fariseus. Aí Jesus olhou para esse grupo farisaico e disse assim: eu vou dar uma lição nesse povo que eles vão ver. Eles vão perder o caminho de casa. E Jesus falou assim: 2 homens foram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Quem é que ouvia Jesus? Os fariseus. E quem era o publicano? O publicano era aquele rejeitado, era o pecador. Ninguém gostava dele. O fariseu ouvia Jesus? Oi? Eu ouvi isso direito, amados? Foi isso mesmo que eu ouvi? Quem ouvia Jesus? Quem ouvia Yahushua? O fariseu ouvia Yahushua? É sério mesmo? E o próprio Yahushua disse em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Era assim que Yahushua falava. Raça de víboras, serpentes, guias cegos. Está lá em Mateus 23, é só ler. É só ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Yahushua falava assim. E ele aqui está dizendo que o fariseu ouvia Yahushua? Foi isso mesmo que eu ouvi aqui, gente? Vamos ver. Templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Quem é que ouvia Jesus? Os fariseus. E quem era o publicano? Oi? Ouvia? Ouvia e Yahushua falar: ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas. Mas eles ouviam com o ouvido físico, mas não praticavam o que Yahushua ensinava. Eles ouviam no físico, mas não ouviam no entendimento. Vocês vejam bem, ele que está dizendo que os fariseus ouviam Jesus, ouvia Yahushua. Vocês vejam que está fora do contexto, está fora da escritura, porque eles ouviam no físico, porque Yahushua chamava a atenção deles, mas eles não ouviam no entendimento e não obedecia o que Yahushua ensinava, o que Yahushua falava. É diferente. O publicano era aquele rejeitado, era o pecador. Ninguém gostava dele. Tinha até um discípulo que era publicano. Quem era?
Hã? Mateus, ele era publicano, porque os publicanos, além de pecadores e odiados, eles também cobravam impostos. Não tinha ninguém mais odiado. E se eu vivesse no tempo de Cristo, eu ia odiar igualzinho, porque hoje eu odeio ter que pagar quase 40% de imposto para o governo. Você gosta de... Odeia ter que pagar quase 40% de imposto para o governo, mas não odeia receber 10% de dízimos, tá? Que não é dízimo, não é dinheiro. Isso ele não odeia, isso ele ama. Receber 10% de dízimo das pessoas que estão presas nessa gaiola, ele ama. Mas pagar quase 40% de imposto para o governo, ele odeia. Pagar? Começou o mês de março, eu recebi o informe de rendimentos. E lá está assim, imposto retido na fonte. Aí você fala, meu Deus, quanto dinheiro eu dei para esse governo que não faz nada com dinheiro. E quanto dinheiro as pessoas dão aí no templo físico? E que na verdade não é para Iarro, porque em Atos 17, 24 e 25 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que ele não necessita de nada de nossas mãos, pois é ele mesmo quem nos dá o ar, a vida e tudo que nós precisamos. Porque ele é espírito, então ele não vai receber nada físico. Ele só recebe a nossa adoração, que é no espírito, no entendimento. Mas quanto dinheiro as pessoas estão dando aí para vocês e que é num templo físico onde o Altíssimo não habita? Quanto dinheiro desperdiçado, ao invés da pessoa ajudar o próximo, ao necessitado? Entendo porque eles odiavam esses publicanos. A gente vive algo semelhante no Brasil. Bom, irmãos, temos que amar, né? Vamos mudar o discurso. Não odeia não, eu estou brincando. Vamos amar, vamos orar mais por Brasília. Quarta-feira eu vou lá, em Brasília, orar por eles. Então estava lá, o cristão certinho e o pecador. O cristão certinho, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como quem? Olha a oração da pessoa. Obrigado que eu não sou como os outros. É o bonzão, né? Tem uma gíria aqui no Pará, para quem se sente assim um bonzão, né? Tem? É bonzão mesmo? Está se achando, né? Se acha. Aí sabe, né? Sabe ser bom. Melhor que todo mundo. Olha, eu não sou como os outros, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como quem? Esse aí, ó. Tá vendo, Senhor, quem veio junto comigo? Olha. Cuidado, hein? Jejuo quantas vezes? E dou o dízimo de quê? Hoje nós vamos jejuar, é? Jejum fraquinho, uma vez por ano. Veja, jejum, ato físico, lei. Dá o dízimo, ato físico, lei. Fraquinho. Uma vez por ano você jejua? Isso é. Fariseu, terça e quinta. Toda terça e toda quinta eu jejuo. Você só jejua nos 10 dias de oração? Um fraquinho você. Eu jejuo terça e quinta. Veja, jejuar para ser forte. Quem não jejua é fraco. E sendo que na escritura, em Isaías 58, o jejum é você repartir a comida com o faminto. É o amor ao próximo, o jejum. No entendimento. Vocês vejam que aqui o jejum é físico. Você deixar de comer algo para o teu corpo físico para passar para o espiritual. Veja que não tem nada no espírito. Eles fazem tudo da carne. Físico. Vocês vejam bem. Dou o dízimo de tudo que ganho. Sabe de que ele dava o dízimo? Da hortelã, do endro e do cominho. Alimentos, não dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro, como a gente leu em Deuteronômio 14. Quem é que diz que o fariseu dizimava essas especiarias? Cristo, lá em Mateus 23, 23.
Ah, mas ele falou quem são os fariseus, meu querido. Você só diz o fariseu, mas você não disse que são líderes religiosos, né? E que os próprios líderes religiosos que ele falava isso, que ele chamava de hipócritas, de fariseus, hipócritas, de guias cegos, raça de víboras, serpentes, foram os mesmos que mataram Yahushua. Como está escrito em Mateus 26, 27 e 28. É só, amados evangélicos, vocês que estão assistindo. Leiam. Leiam Mateus 23, que vocês vão ver que Yahushua está falando isso para os líderes religiosos. E leia Mateus 26, 27 e 28, vocês vão ver quem matou Yahushua, que foram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos. Vocês vão ver isso. Mas ele não vai falar isso aqui, ele só vai falar os fariseus. Que Yahushua disse que eles davam o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã. Mas ele não vai falar o resto. Por quê? Porque está falando dele aqui, ó. Porque esses aqui que mataram Yahushua. E o próprio Yahushua falou, em Mateus 23, vocês vão ler lá. Ele disse que eles, que eles serão cobrados por todas essas mortes. Porque ele ainda disse em Mateus 23, a uns vocês matarão, a outros vocês crucificarão, a outros vocês apedrejarão. Né, dos profetas que ele enviar. Ele disse isso. Vocês me matarão. Ele disse, vocês me matarão. E ele disse que será cobrado deles, dos líderes religiosos, desde a morte de Zacarias, que foi morto no templo, entre o altar e o santuário. Eles serão cobrados. Por quê? Porque eles que mataram Yahushua, eles que mataram os profetas. Tanto que Yahushua disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como vocês, como ovelhas, vestidos como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Ele fala dos falsos profetas, mas dos pastores, eles não falam falsos pastores. E Yahushua não fala falso pastor. Ele fala que não são pastores das quais a ovelha não lhes pertence. Isso está escrito em João 10. Leiam, amados evangélicos. João 10. E ele diz mais que esses pastores são ladrões e salteadores, não são pastores, e eles são cães, e que os cães ficarão de fora, como está escrito em Apocalipse 22:15. Leiam Apocalipse 22:15. E aí vocês vão ver, fora ficam os cães, e quem são os cães? Aí vocês leiam Isaías 56, 10 e 11, que está escrito que os cães são... os atalaias são como cães que não podem ladrar, que são cães mudos. Esses cães são pastores que nada compreendem, que quer tudo para a sua ganância. Cada um segue o seu caminho, todos sem exceção. Está lá em Isaías 56, 10 e 11, falando dos cães, que são esses pastores que não são pastores, porque o único pastor é Yahushua. Mas ele não vai falar aqui que fariseus são os líderes religiosos. Não. As pessoas aqui não precisam saber disso. Por quê? Porque se as pessoas souberem disso, vai saber que ele também é líder religioso e que ele também vai ser cobrado por a morte de Yahushua e de todos os profetas que Yahushua mandou. Vocês vejam bem. Assim, vocês dão dízimo do hortelã, da ente e do cominho. Jesus disse que eles davam. Agora deixa eu perguntar. Quem é aqui o cristão nessa manhã que tendo em casa um pé de hortelã, quando ele dá 10 folhinhas, você vai lá e arranca a melhor folha para devolver de dízimo? Levante a mão. Se levantar é falso. Pois é isso que o fariseu fazia. Deu 10 folhas, ele arrancava uma para devolver de dízimo. Jesus falou que ele fazia isso. Também fazia do endro, também fazia do cominho. Então, quer um cristão melhor? Então, mas o dízimo era alimentos. E eram animais e ervas e grãos. Não era dinheiro, nunca foi. Tá certo? O publicano, vamos para o outro agora.
Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, o quê? Ó Deus, ser propício a mim? Pronto, ele não tinha nem coragem de olhar para Deus, ele só dizia assim, Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador, seja bondoso, seja benéfico comigo. Aí Jesus terminou a história assim, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será o quê? Mas todo que se humilha será? Os fariseus ficaram nervosos com Jesus. Quer dizer então Sim, por quê? Porque os fariseus eram os líderes religiosos e Yahushua, ele combatia o sistema religioso, tá certo? Ele era contra o sistema religioso, contra templos físicos. Por isso que os fariseus, eles rangiam os dentes e eles queriam matar Yahushua. E eles mataram, tá certo? Eles mataram Yahushua. tudo que a gente faz não serve para nada. A gente jejua terça e quinta, dá o dízimo da hortelã, do ende, do cominho, praticamos todos os rituais da lei, estamos na sinagoga todos os dias e não está bom para o Senhor ainda? Jesus disse, não. Está justificado, está salvo. É aquele homem que vocês odeiam ali, mas que reconhece que é pecador e apela para a misericórdia divina. É ele que está salvo. Ah, reconhece que é pecador, reconhece que o caminho é Yahushua e sai do caminho da religião, da porta larga que é a porta da religião, né, meu querido? Tá? Esse sim será salvo quando vai para Yahushua, que é o caminho, sai do físico, sai do templo, sai da porta larga, que é a porta da perdição, e vai para o caminho que é Yahushua, reconhece que é pecador e vai para o caminho que é Yahushua. Aí sim. Tá certo? Mas você não vai falar isso. Não, porque as pessoas aí não precisam saber que aí é a porta larga. As pessoas não precisam saber que quando o Yahushua falava que os fariseus eram os líderes religiosos. As pessoas aí não precisam saber que praticar esses atos aí que praticam de dar dízimos, ofertas, de guardar o sábado físico, isso aí tudo é lei, é obra de religião, né? E que estão na escravidão, as pessoas não precisam saber disso. Você entende por que Jesus contou essa história? É para ensinar para mim e para você que nada do que você faça poderá ajudar na sua salvação. Porque se puder, é salvação pelas obras. Amados, presta atenção. A Escritura diz que não por obras para que ninguém se glorie, né? Como o apóstolo falou em Efésios 2:9, tá? Só que essa obra que ele está falando é a obra da lei. Por quê? Porque Yahushua, ele anulou essas obras do madeiro. A religiosidade, ele anulou, tá? Mas nós seremos salvos mediante a fé, quando a gente vai no caminho que é Yahushua. Nós seremos salvos. Yahushua, Yahu nos justifica. Por quê? Porque nós cremos em Yahushua. Tanto que a Escritura diz, ide por todo mundo, anunciai a promessa a toda criatura. E todo que crê será salvo. Tá? Todo que crê será batizado. Ou seja, batizado o quê? Será lavado no entendimento. Porque o batismo é um lavar. O que não crê já está condenado. Mas aquele que não crê está condenado não porque Yahu condena, mas é porque a própria pessoa escolheu a condenação. A escolha é nossa. Mas nós seremos justificados mediante a obra. Mas qual obra que nós seremos cobrados? É a obra do amor ao próximo. Como está escrito em Mateus 25. Yahushua vai cobrar. Vem, servo bom e fiel, porque tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive enfermo, tu foste me visitar, estive nu e tu me vestistes. E perguntarão a eles, mas Senhor, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, doente, preso, e nós fomos, quando?
E Yahushua dirá: em verdade, vos digo, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então vocês vejam, essa obra, nós seremos cobrados. A obra do amor ao próximo. Tá certo? Por que, amados? Porque quando a gente adora o Pai, nós adoramos em espírito e em verdade. Mas para a gente adorar o Pai em espírito e em verdade, a gente tem que ir a Yahushua, porque é Ele que nos leva ao Pai. Então, quando o Pai nos enche, a gente passa a exercitar o amor, porque a gente anda no espírito, certo? Então, quando nós andamos no espírito, saímos da religiosidade, do físico, e passamos a andar no espírito, nós exercemos o amor, nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, tá certo? Nós amamos ao Pai de todo o coração, a Yahweh, e nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Então, por nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós vamos exercitar a compaixão, nós vamos ajudar o próximo. Então, por isso que Yahushua vai falar, aquele que anda nele, aquele que pratica o amor ao próximo com o amor que Yahushua nos dá, não praticar o amor ao próximo numa religião, ou tipo, eu vou ter que praticar porque a religião ensina. Eu vou praticar o amor ao próximo para a pessoa saber que eu fiz. Tanto que o próprio Yahushua disse, o que a sua mão esquerda faça, que a direita não saiba. Entende? Somente o Pai saiba. Então, aqueles também que falam, olha, eu ajudei com tantos, né, no orfanato, eu ajudei. Isso aí já está recebendo recompensa dos homens. Por quê? Porque os homens vão falar, poxa, que legal, você é uma pessoa boa, parabéns, já recebeu recompensa. Sendo que a Escritura diz que o que a gente faz, a mão esquerda faz, que a direita não saiba. Então, aquele que anda no Espírito é justificado por Yahweh, porque Yahweh justifica, por quê? Porque anda em Yahushua, anda no Espírito, porque creu em Yahushua. A justificação que Yahweh nos dá é mediante a fé em Yahushua, tá certo? Mas nós somos também justificados pela obra do amor ao próximo. Por quê? Porque quando nós cremos em Yahushua, nós andamos no Espírito. Então, nós praticamos a obra do amor ao próximo. Por isso que Yahushua vai falar, vinde, servo bom e fiel, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Tá certo? Então, essa obra será cobrada, a obra do amor ao próximo. Mas aquele que não pratica a obra do amor ao próximo e pratica a religiosidade da dízimos e oferta no templo físico, tá certo? Esses Yahushua vai falar assim, vinde, servo bom e fiel, porque você deu dízimo na igreja adventista, porque você guardou o sábado físico, porque você leu a Bíblia e você praticou os estudos, você estudou os estudos da adventista. Não. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Quem são os malditos? Esses que praticam atos religiosos no templo físico, que não aceitou o sacrifício de Yahushua no madeiro. Porque a gente só aceita o sacrifício de Yahushua no madeiro quando a gente crê, mediante a fé nele. E quando a gente crê, a gente deixa de ir num templo e passa a ser o templo. E Yahushua dirá para esses que praticam a religiosidade, apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estive nu e vocês não me vestiram. Estive preso e vocês não me visitaram. Estive doente e vocês não foram me ver. Mas quando nós estivemos com fome, a mesma pergunta que aqueles que perguntaram a eles que ele absolveu por amar ao próximo, que eles ficaram surpresos também, muitos ficaram surpresos, por quê? Porque não eram da religiosidade, não iam para a igreja e alcançaram a salvação por meio do amor, por meio da fé em Yahushua e do amor ao próximo. Esses que são religiosos também vão perguntar com surpresa, mas quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente, e quando? Em verdade te digo, que quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Apartai-vos de mim e vá para o fogo eterno preparado para Terrom e seus anjos. E aqueles que não eram religiosos, que estavam andando no entendimento do Espírito, vai para a vida eterna. É isso que está escrito.
Mas aqui ele não vai falar do amor ao próximo de ajudar. Aqui ele vai falar do amor ao próximo no sentido de você tratar bem a pessoa, no sentido de você não tratar a pessoa como cachorro, mas ele não vai falar de ajudar. Você está vendo que ele está levando a mensagem para o tratar as pessoas, que nós temos que amar as pessoas, então a gente tem que tratar todo mundo bem. Mas ele não está levando a mensagem da pessoa ajudar o próximo. Vamos continuar. Jesus não só contou essa história, ele viveu uma história. Ele estava no Calvário, na sexta-feira, crucificado entre dois homens. A princípio, os dois injuriavam a Cristo, mas em algum momento, aquele que a tradição chama de bom ladrão, eu não sei se tem ladrão bom, né? Mas a tradição chama de bom ladrão, ele começou a observar o porte de Cristo, o comportamento dele. Amado, mas Yahusha não morreu assim. Ele morreu de costas. Eu achei isso. Eu vou até botar aqui porque eu não tenho aqui no. Eu vou botar aqui e vou mostrar para vocês. Ele morreu de costas. Isso está escrito no apócrifo de Barnabé, tá? É no apócrifo de Barnabé que está escrito isso, que ele morreu de costas, que ele disse que ele deu as costas para ser açoitado, tá certo? Então ele morreu de costas no madeiro, não foi na cruz. Como Jesus orou pelos soldados que o crucificaram, quando Jesus se preocupou com sua mãe e João ao pé da cruz. Sim, mas os soldados que sacrificaram Yahusha, amando de quem, amados? Porque você está falando somente dos soldados que sacrificaram Yahusha, que você falou crucificaram, mas é sacrificar Yahusha. Mas amando de quem? Amando de vocês, líderes religiosos. Somos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. É assim que está em Mateus 26, 27 e 28. Quando Jesus apresentou palavras para aqueles que ali passavam de bondade e cortesia, e o coração dele começou a ser tocado. Em dado momento, esse toque do Espírito arrancou dele uma gratidão tamanha, que ele disse assim para Jesus: Senhor, quando vieres em teu reino, o Senhor é rei. Eu reconheço que o Senhor é rei. Quando vieres em teu reino, o Senhor se lembra de mim? O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto, aquele ladrão morreu na sexta-feira? Morreu ou não? Morreu. Está salvo ou não? Irmão, está salvo ou não? Jesus falou a verdade ou mentiu para ele? Então ele está salvo? Tá bom, está salvo. Mas peraí. Quantos sábados esse ladrão guardou? Quantos? Quanto dízimo devolveu? Quantos estudos bíblicos deu? Não, isso é injusto. Ele não fez nada e está salvo. E o fariseu faz tudo e não está? Por que ele está salvo? Porque você não é salvo pelas obras. Uma poesia. Perfeito. Você não é salvo pela obra, mas pela fé em Yahusha. Mas para você ter fé em Yahusha e ser salvo pela fé, você tem que sair da religião, da porta larga, e ir para a porta estreita, que é Yahusha. Tá certo? Porque o caminho é Yahusha. Ele mesmo disse, vinde a mim. Amados, eu vou parar por aqui. E aí na segunda eu continuo, porque amanhã não vai dar para eu continuar, tá certo? Domingo eu não tenho como gravar. Tá, amados? Domingo eu não tenho assim liberdade para gravar. No domingo, é uma pena isso. Mas é isso aí. Então, o ladrão, tá, da cruz, o ladrão do madeiro, porque Yahusha morreu no madeiro, o ladrão, ele foi salvo porque ele creu em Yahusha. A salvação veio pela fé, e pela fé em Yahusha. Por isso que ele foi salvo. Certo? Então, é isso, amados. Ele vai dizer aqui que a obra não salva.
realmente não salva. Mas mesmo ele dizendo que a obra aqui não salva, que a salvação é pela fé e não por obras, mas aqui as pessoas têm que praticar a obra, independentemente de ser salvo ou não. A pessoa tem que praticar a obra aqui, tá? Porque é uma escravidão. E sendo que Yahushua, nós somos salvos pela fé em Yahushua. Isso não é dom de nós, mas é de Yahweh. É dom de Yahweh, é a fé que Yahweh nos dá. E quando nós vamos a Yahushua, nós somos livres. Somos salvos nele, porque nós estamos nele, nós vamos a ele. E nós somos livres da lei, da religião, porque ele nos libertou. Em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Yahushua vos libertou. Não voltemos de novo ao jugo da religião. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.